Tira uma foto pegando as câmeras aí pra nós, por favor. Certeza. Assim, ó. Pegando tudo aí, eu pus até a grande angular aí, você pode... É a brava. Só pra mim mostrar pra minha mãe que foi verdade. Bom dia, galera. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Estou aqui, fui muito bem recebido já pelo Renan Inquérito, poeta, escritor, rapper, tudo que você imaginar. O Renan é um cara muito talentoso, junto aí com o Mano Ed também, que vai dar essa força pra gente na entrevista. Gratidão aí por estar nos acompanhando e vamos começar já. O Ed dando uma saudação, né, Ed? Opa, tudo bom? Salve aí, galera do canal. Obrigado, Regis, pelo convite de estar participando aqui. Renan, opa, satisfação, obrigado por receber aqui na sua residência, né? Olha que moral nossa, né, Regis? Na residência do nosso grande Renan Inquérito aqui. Quero só saudar a galera, obrigado pelo convite, tamo juntão. Galera, assim, eu conheço o Renan já há um tempo, tivemos várias experiências de trabalhos em conjunto, né? A gente estava até relembrando algumas aqui na entrevista. E acho que é importante dizer que muita gente hoje está na estrada, mas teve um caminho pavimentado, né, Renan? Eu acho que as pessoas hoje se esquecem que o rap, até a própria literatura marginal, como se diz, tem um grande espaço, porque lá atrás vocês militaram muito com isso aí, né, cara? Foram muitas dificuldades, foram muitos percalços durante o caminho. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para chegar até onde você está hoje. Da hora. Obrigado aí pelo convite, obrigado Regis, obrigado Ed, rapaziada aí que tá na sintonia, salve, salve, da hora. Bom, eu costumo dizer que ninguém inventa a roda, né? Todo mundo na verdade vem a partir de alguém, influenciado por alguém, e comigo não foi diferente. Eu era só um moleque, ouvia rap, né? E os artistas do rap eram como se fossem um pai falando comigo, um irmão mais velho, e eu, né, seguia à risca aquilo que eles diziam, aquilo que eles falavam para estudar, eles falavam para se informar, porque a informação era a arma mais poderosa que existia, né? Não existia ainda a internet, então na verdade existiam as rádios piratas, né? Talvez os podcasts hoje em dia fazendo aqui uma alusão, o que as rádios piratas faziam, né? Incomodavam os grandes veículos de comunicação, e hoje em dia os podcasts até ultrapassam os grandes veículos de comunicação. Então eu acho que as rádios piratas foram os primeiros podcasts que existiam, né? E eu comecei assim, mano, eu comecei ouvindo uma rádio pirata, né? Que era até um nome pejorativo que davam, mas na verdade era uma rádio comunitária. E aí eu levava meus disquinhos de rap pra tocar lá. Quando eu vi, eu tava fazendo um programa de rap com 4 discos. Acabava o último disco, eu voltava no primeiro. Não tinha internet, não tinha nada. Foi assim que eu comecei. E aí eu ingressei no hip hop como DJ de um grupo, porque eu tinha os discos. Então eles achavam que por eu ter os discos eu era um DJ. E eu achei o máximo ser chamado de DJ. E eu fui como que eu posso dizer, né? Eu até fui uma fraude como DJ. Porque eu tinha os discos, os caras me chamou de DJ, eu não falei nada que eu não era DJ. Eu falei, vambora. Mano, eu me engrandeci. Aí a minha autoestima, né? A minha primeira autoestima dentro do hip hop foi ser chamado de DJ porque tinha 4 discos. Vambora. Aí eu comecei a ver que as letras dos caras tinham um potencial para melhorar. E eu já gostava de fazer musiquinha na escola, e eu comecei então a escrever letra pros caras. Aí virei um letrista de rap, para depois virar um MC, né? E aí eu me inspirava nos grupos mais velhos, inclusive foi um grupo mais velho que primeiro abriu a porta para mim, que é aqui da região, que é o Realidade Cruel, que era de Sumaré e de Hortolândia, que me levou pela primeira vez para viajar, para cantar por aí. Eu tinha 14 anos. Depois, no segundo momento, o grupo Face da Morte, que também tinha uma gravadora na época, e gravou os discos do Realidade Cruel, e gravou o meu primeiro disco também. Então eu, de fã dos caras, virei parceiro, e depois virei um artista contratado pela gravadora dos caras, né? Mas eram outras épocas, outros moldes de trabalho, né? Então foi assim. E aí quando eu vi, né, eu já estava na estrada com eles. Então, resumidamente, essa foi a minha história. Mas assim. A máscara, assim, não só como artista, mas você militava também, por exemplo, você tinha o seu jornalzinho, fanzine, você divulgava a cultura hip hop até antes do seu talento aparecer para o público. É. Então essa história que é legal, você lutou por um movimento
até antes de ter consagrado nele. Acho isso muito massa. É porque como a internet estava começando e não era uma coisa tão democratizada, tão banalizada como é hoje, existiam os tabloides, os fanzines, os jornalzinhos, e aí eu fazia um jornalzinho, eu ia nos shows aqui da região, entrevistava a atração, né, que estava cantando, e colocava no jornal uma entrevista, entrevistei o GOG, entrevistei o Facção Central, então era isso. Eu tentava fazer a comunicação ainda de uma forma artesanal, analógica, né? Só para quem está assistindo ter ideia. Não existia gravador de CD, certo? Era um artigo de luxo. Não existia entrada USB. O único jeito de tirar o jornal de dentro do computador era por um disquete. Um disquete. Só que o jornal não cabia num disquete, era muito pesado para a capacidade de um disquete. Então a gente pegava o CPU do computador, colocava numa sacola grande, pegava um ônibus até Americana, ia lá na sede do jornal O Liberal, que era quem imprimia o meu jornal, plugava a máquina do Liberal na minha máquina para poder imprimir o jornal. Tudo isso escondido do meu pai e da minha mãe, porque o computador era deles, eles não podiam saber. Que eu tirei o computador, peguei um ônibus, passei por baixo da catraca, passei o computador embaixo da catraca. Pensa nisso, meu pai e minha mãe trabalhando. Aí quando eles chegavam à noite, o computador estava lá no lugarzinho. Porque o computador, gente, era um artigo de luxo. Meu pai demorou 2 anos para pagar o computador. Imagina ele saber que eu fazia isso. Então, a gente já hackeava o sistema, né? Só para a galera entender, Renan. Você estava em Nova Odessa. Nova Odessa. E você ia até Americana. Para a galera que está assistindo entender o tamanho do rolê do Renan e tudo isso por amor ao hip hop. A gente tinha que ir para Americana, porque Nova Odessa nem tinha uma gráfica que imprimisse um jornal ali no porte. Que ano foi isso, Renan? O ano era 98 para 99, eu acho. 99. 99, isso aí. Já tinha internet, certo? Mas não era acessível. Ainda era internet de escada, pouca gente tinha. A gente usava de madrugada, porque era mais barato o pulso do telefone. Pagava ligação de telefone, né? Ligação e tal. Ah, mano, só de eu falar que não tinha USB, nem gravador de CD, vocês já entenderam a época que era. Imagina, né? É uma época longínqua. Você puxou uma discussão interessante, porque assim, meu pai sempre falava assim, se fosse na minha época, ele sempre faz um regresso dizendo o seguinte, agora a sua vida é tranquila, porque você não passou por que eu passei, eu tive que pegar tantos ônibus e tal. Para o campo artístico, você acha que hoje está mais democratizado, está mais fácil, ou você acha que cada tempo tem sua dificuldade? Sim, eu acho que assim, sempre, eu ouvi isso de uma pessoa mais velha, que é o Vander Carneiro, que é um grande maestro, um grande músico e produtor. Ele falou assim, olha, sempre a nossa época vai ser a melhor, porque é a que a gente viveu. Então os moleques de hoje, daqui 20 anos, vão falar que a época deles era a melhor. E o seu pai vai falar que a época dele é a melhor. E você fala pros moleques de hoje em dia que a sua época era melhor. Porque a melhor época é a que você viveu, cara. Não que você ouviu contar. A que você ouviu contar é legal, mas você não viveu na pele. Então, assim, sempre a melhor época é a sua. Agora, falando isso que você falou, no campo artístico, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nós tínhamos que comprar um disco de vinil para cantar em cima. Não existiam beatmakers, não existiam pessoas que fazem o beat. A gente comprava um vinil que tinha o beat. Esse vinil geralmente era importado. Nossa. Então ele vinha em dólar e era caro. E só tinha para vender na Galeria do Rock lá em São Paulo. Então assim, ó, o vinil, vamos supor, custava 100 dinheiros da época, 100 reais. Só que para ir para São Paulo custava 25. Se fosse todo mundo do grupo, a gente era em 4 no grupo, a gente gastava para ir para São Paulo o valor do vinil. Então a gente fazia o seguinte, a gente fazia um sorteio para ver quem ia, porque era uma aventura ir para São Paulo. Aí queria. Um era escolhido para ir, na missão de trazer o vinil. E nós ficava aqui esperando ele. Cada um de nós dava 25, ajuntava os 100 e dava pro cara ir. O cara ia de manhã e voltava à tarde com o vinil. E todo mundo ficava esperando ele para ouvir aquele vinil, para escrever as primeiras rimas. Só que o mesmo vinil que era vendido pra gente, era vendido para todo mundo que chegava lá. E aí quando a gente ia fazer show, na quebrada, na periferia, todo mundo tinha o mesmo vinil. Aí você falava, você roubou minha base. Não, mas eu comprei, mano. Comprou em que loja? Na loja tal. Puta, ele falou pra mim que só tinha esse. Ele contava a mesma história pra todo mundo. Entendeu? Aí depois melhorou, começamos a comprar o vinil em Campinas. Já facilitou. Sim. Mas pensa você. Na Colors, né? Na Colors e depois na Boss.
Sim, tá ligado? sim. Né? E aí pensa isso, você gastava 100 para comprar um vinil, você não podia comprar um todo mês. Então pra você ter um repertório para um show, demorava um ano para você conseguir ter esse tipo 10 vinil, para conseguir cantar 10 músicas. Era mais fácil? Acho que tá respondido. Ué, me pergunta uma coisa, cara. Quando o Renan chegou, você conheceu o Renan e falou assim, cara, quero gravar. O que fez? Qual foi o sacada? Esse cara é diferenciado. Então, assim, na verdade, o Renan, ele chegava com o jornal dele lá e tal, era a porta de entrada, né? As pessoas começaram a conhecer o Renan através do jornal dele, né? No nosso meio ali. E aí, quando o Renan começou a mostrar as músicas dele, a gente sempre conversou muito, eu e o Irley, né, o aliado, quem não sabe, a gente é irmão, a gente sempre conversou muito sobre os talentos que nos rodeavam e a gente tinha que dar um jeito de dar oportunidade também para eles. Porque o Face da Morte começou a andar um pouco mais e a gente sempre viu que nós tínhamos que trazer junto da gente algumas pessoas que tinham talento, mereciam e não tinha por que a gente ser único, exclusivo nisso. E aí o Renan vinha nessa geração ali junto com Realidade Cruel, que a gente acabara de lançar, e aí tinha o Renan. E o Renan sempre mostrou letras muito conscientes, sempre letras muito positivas, e a gente se identifica com o que ele fala nas letras. O Face da Morte e o Inquérito, se você olhar as músicas, tem muita afinidade ideológica, a gente atua no mesmo campo. A gente sempre teve a mesma preocupação social, intelectual, de formar pessoas, de formar novos cidadãos. E o Renan tinha essa proposta, então por que não lançar? Então naquele período a gente tinha um outro talento em Hortolândia que era o Jesus, que também naquela época ansiava por gravar um disco, e a gente tinha a Nicole, que é um talento também, que estava acompanhando a gente fez o quê? Nicole na igreja. A gente formou esse Dream Team, colocamos o Renan, lógico que o Renan foi muito humilde de ceder também, porque o Renan aceitou, né, o ingresso dessas pessoas no grupo, ele ouviu o Irley, ele foi sagaz e humilde, porque ele poderia ter batido o pé e falado, não, o grupo é meu, eu vou fazer sozinho, não. Ele foi muito humilde de falar, não, beleza, vamos fazer. E quando a gente viu o talento do Renan, por que não fazer? E hoje esse monstro aí, que tá aí, hoje é referência, não só na música, mas também no campo literário, né? É louco dizer uma coisa aqui, né? Já que nesses podcasts a gente revela o que nunca deu para contar, né? Ou programas, enfim, o nome. Eu lembro que, assim, quando eles falaram para mim que eles iam gravar meu disco, demorou ainda. Só que quando você fala com uma criança, amanhã a gente vai no zoológico, Vixe. Mano, se você não for, ou você fala assim, ó, nós vamos no zoológico, a criança já acha que é amanhã, irmão. Não, calma, é hoje, igual o burrinho do Shrek. Igual o burrinho do Shrek. Tá chegando? Mano, pensa nisso, eles falaram que ia gravar meu disco, cara. Eu achei que ia ser no outro dia já. Aí eles, não, calma, que agora nós estamos fazendo o disco do Facção Central. Mano, era o Facção Central, beleza. Aí eu esperei. Calma, que agora a gente vai lançar o disco do GOG, porque o GOG tá morando em Hortolândia, o disco Tarja Preta do GOG. Aí lançou do GOG. Aí agora é eu, né? Calma, que agora a gente vai lançar o novo do Face da Morte. E eu, mano, já passou 3? Já passou 3, o cara falou... Mas nesse no novo do Face da Morte você participou. Aí no novo do Face da Morte ele fala, não, você vai cantar uma música nesse disco aqui, do Face da Morte, né? Que também foi um bagulho muito louco. Tem umas... Aí eu cantei nesse do Face da Morte. Falei, não, agora é eu, né? Só que é o seguinte, mano, aí eu não aguentei esperar. Aí eu falei, quer saber, mano? Eu nem sei se esses caras vão gravar eu mesmo. Eu vou começar a fazer meu disco. Aí eu comecei a fazer o disco. Eu fui lá no Fábio Macari, o produtor, e falei pra ele, os caras vão fazer o disco aqui. Só que tem que esperar não sei o quê. Eu convenci ele a nós começar a fazer o disco fiado. Só que o Face da Morte não sabia e o Macari tinha a minha palavra. Quando o Irley falou, vamos fazer o disco, quando o aliado falou, aí Renan, agora nós vamos fazer. Falei, vem aqui no estúdio. E o disco estava pronto. Entendeu? O disco estava pronto. Boa. Proatividade, chama o disco estava pronto. Nós demos play e ele falou, legal essa música, hein? Falei, então, tem mais 11. E o disco estava pronto. Quem sabe faz a hora mesmo, né, cara? Esse é o Renan. Ô, Renan, e um trampo legal, cara, que eu sou fã também, cara, que eu acompanhei, tive a oportunidade de fazer esse tipo de evento lá em Hortolândia, que é o Parada Poética, né, cara? É um evento, assim, para quem não conhece, tem que conhecer, muito fora do que as pessoas fazem por aí, né? Não é só um sarau, é um negócio muito interativo, né? Que você vai ver lá a molecada, você vai ver a senhorinha. Cara, você conseguiu juntar todo mundo, né, para falar poesia, cara, pra declamar uma poesia. Isso é muito difícil, cara. Isso, assim,
Hoje em dia você não consegue reunir gente para nada. Você conseguiu reunir para uma atividade que é muito legal, de formação, né? E que daqui a pouco, cara, assim, quando eu participei, eu falei, cara, eu posso ser um poeta, eu posso escrever. E comecei a escrever algumas coisas em casa. Olha, inspirou. Eu tinha essa vergonha de falar em público, mas eu comecei a entender um pouco, né, cara? E no caminho pra cá, a gente tava ouvindo Mr. M, que é só música, né? Você tava assim, cara, não consegue escrever uma música só com a letra M, né, cara? E aí a gente lembrou do GOG, do Brasil Sim, que foi inspiração pra mim. E aí, cara, o que a gente tava falando? É a leitura, é a poesia, é esse exercício. Então, a parada poética, assim, ela mexe com nossos sonhos. E a gente pode também fazer algo legal, né? Sim. E se eu não me engano, tem 9, 10 anos de parada. No mês de, agora em março de 2022, fazem 9 anos. 9 né? anos. A parada poética é um sarau que, na verdade, assim como a gente falou anteriormente aqui do hip hop, vem espelhados nos que faziam antes de mim. Então, é espelhado na Cooperifa e no Sarau do Binho, que são 2 grandes saraus que existem em São Paulo, que fizeram a mesma coisa na sua comunidade. E eu ia muito para esses saraus. E aí, um dia eu decidi tentar criar um ambiente parecido aqui na minha cidade, entendeu? Inspirado neles. E aí, nós fomos para um bar, assim como eles foram, só que o bar fechou, eles também passaram por isso. Os bares onde a Cooperifa nasceu numa fábrica abandonada. E aí houve um pedido lá de reintegração do terreno e eles foram para o bar. Aí o bar fechou, eles foram para o outro bar. A Cooperifa acontece já no seu 3º lugar. O Sarau do Binho é a mesma coisa. Porque ao longo dos anos, né, as coisas vão mudando. Nós começamos num bar, que foi o único espaço que nós tínhamos, e hoje nós estamos na estação de trem porque o bar fechou. Mas é isso. É, como diz o Sérgio Vaz, um quilombo cultural. Né? Eu digo que é um lugar para contação de poesias. É microfone aberto, né, para que as pessoas vão e cantem, e contem, e declamem, e recitem, e falem, tá ligado? É um espaço de livre manifestação, né, artística, e é um evento plural, porque vão pessoas de todas as idades, vão famílias, né, e aí também rola isso que você falou, de uma construção poética, de uma construção artística, de maneira natural, orgânica e muito horizontal. Não tem palco, não tem nada. Né? O microfone está lá, é uma mera formalidade. Se a pessoa quiser fazer sem o microfone, ela faz. Muita gente declama andando pelas mesas. Então, é essa liberdade que vai criando. E lógico que ao longo do sarau, ao longo dos anos, vai criando identidade. Por exemplo, por ser um sarau numa estação de trem, que é atravessado por um trem, também tem uma dinâmica diferente. Sim. Quando o trem passa, todo mundo reverencia o trem. Aí é a hora de alguém pegar uma água, ir no banheiro, aí o pai pega a criança e fala, olha o trem então faz parte do sarau. E o mais louco é que é uma surpresa, porque nós não sabemos quantos trens vão passar naquela noite. Tem sarau que passa 10 trens, tem sarau que não passa nenhum. Tá ligado? Eu queria fazer uma pergunta para o Renan. Na verdade, queria que o Renan falasse um pouco sobre esse tema, né? A arte literária dentro do movimento hip hop, ela ainda engatinha, digamos assim, infelizmente, né? Os livros ainda são alguma coisa muito distante para o nosso público, né, do hip hop. Mas falando para a galera que está nos assistindo agora, eu queria que você falasse sobre o título, a frase literatura marginal. É um nome polêmico, né? Porque hoje a palavra marginal ela é banalizada. E marginal significa alguma coisa que está à margem, correto, professor? Sim, sim. Então, assim, a palavra marginal, quando a gente fala marginal, já pensa em alguém que está fazendo mal para alguém, que é ladrão, que é isso, que é aquilo. E, na verdade, a palavra marginal está sendo mal utilizada para alguns sentidos. Queria que você falasse um pouco sobre a palavra literatura marginal, no sentido literal da frase, né? Por que tem esse nome, por que se dá esse nome, para a galera que está nos assistindo, e por que você está dentro da literatura marginal, digamos assim. Bom, vamos lá, eu vou tentar ser sucinto. Isso, vamos lá. Primeira coisa que depende de quem fala a palavra marginal. Isso faz toda a diferença. Então, na boca de um apresentador de jornal, de um programa policial, desses espirra-sangue que tem na televisão aberta, marginal é o marginal, põe na tela o marginal. É assim. Uhum. Na boca do sociólogo o marginal é aquele que vive à margem da sociedade, pois não teve... Na boca do sociólogo, a palavra marginal,
ou do cientista político, de quem quer que seja, já tem outra conotação. Sim. E na boca de quem se apropria dela de forma a se impor, é isso. O cara bate no peito e fala, eu sou marginal, porque eu faço questão de não fazer parte. Eu não faço parte primeiro porque vocês me marginalizaram do processo. E hoje eu entendo esse processo e não quero fazer parte dele. E corro à margem dele por opção própria. Publico meus próprios livros sem contar com o sistema editorial tradicional. Porque esse sistema nunca me abriu portas. E porque esse sistema quer direcionar o que eu escrevo. Então eu corro à margem por um propósito. Tá ligado? Então são só aqui 3 visões diferentes da palavra marginal. Sim. Né? E a literatura marginal, o termo marginal surgiu antes de literatura marginal. Na década de 70, falava-se em poesia marginal, que era aquela geração mimeógrafo, que, sobretudo no Rio de Janeiro, faziam poesias e rodavam no mimeógrafo e distribuíam e estavam à margem do circuito editorial. Mas eram estudantes universitários, tinham acesso à leitura, à literatura. Agora, quando a gente fala de literatura marginal, a gente já tem que saltar para o fim da década de 90 ali, né? Quando o Ferrez lança o livro Capão Pecado e depois começa a ser um colunista da revista Caros Amigos, e aí junto com a Caros Amigos lança uma coleção de revistas de escritores da periferia. E aí ele coloca o nome Literatura Marginal e essa revista sai, se eu não me engano, 3 volumes, e em cada volume ele revelou mais de 10 novos escritores. E aí, então, começa a se chamar literatura marginal. Mas aí surge também outros escritores da periferia, como Sérgio Vaz, por exemplo, que cunham o termo literatura periférica. E aí, que para muita gente é sinônimo de marginal. E muitos estudos colocam literatura marginal / periférica, porque respeitam os dois. E porque entendem que são sinônimos, né? E agora sim, se for o nome literatura marginal, literatura periférica, literatura divergente, literatura do oprimido, independente desse adjetivo, todas essas literaturas têm algo em comum. Elas são feitas por pessoas que têm experiências de vida diferentes, por pessoas que tiveram pouco acesso à escola, à cultura, pessoas de periferia, pessoas que tiveram que lutar 2, 3 vezes mais para poder chegar, para poder mostrar. Então acho que é muito a diferença de quem faz, porque existem muitos escritores que tocam em temas que a literatura marginal toca, mas eles não são marginalizados, eles estão em grandes editoras, eles têm espaço em feiras do livro. E eu acho que o grande lance da literatura marginal periférica é que não é só o assunto que é marginal e periférico, são as pessoas que o fazem. E o mais louco é que, quando elas começam a fazer, elas saem da marginalidade. E elas começam a ser assediadas por grandes editoras. E alguns até vão publicar seus livros por grandes editoras e não deixam de ser marginais. E algumas editoras, como por exemplo, editoras grandes, criam selos de literatura marginal só para lançar esses escritores, porque entendem que isso é uma fatia de mercado. Então eu acho que você ser chamado de marginal e fazer o marginal virar uma fatia de mercado é algo revolucionário. Muito, né? Muito louco. Então muito louco. Eu acho que poderia ser chamada de literatura revolucionária, não marginal. Porque de marginal, né? Ô Regis, eu não sei se você sabe, o Renan teve a experiência de gravar uma música em Cuba. Que massa, também, gravou um videoclipe em Cuba. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra galera essa experiência. Foi muito louco. Eu fui pra Cuba apresentar um trabalho, tá, gente? Agora você foi pra Cuba, você foi pra Cuba. Os caras falaram, eu fui pra Cuba apresentar um trabalho, num congresso latino-americano de geografia, eu fui lá apresentar um trabalho. Só que eu tinha um contato pela internet com um amigo cubano que mora no Uruguai. E eu cheguei de tarde, nós gravamos uma música à noite, e no outro dia de manhã nós gravamos um clipe. Foi algo assim, muito rápido. Inclusive foi até difícil gravar o clipe porque eu não tinha decorado a música ainda. Eu gravei a música de madrugada. Gravou lendo, né? Gravei lendo e cantando. E aí o diretor uma hora falou assim, o diretor do clipe, falou pra nós, vocês não sabem a música? Eu falei, não, nós gravamos ontem à noite, cara, eu tô aí com sono dessa gravação ainda. Aí o cara falou, vai dormir e amanhã a gente grava. Aí no outro dia nós gravamos. Aí eu trouxe as imagens, editei aqui no Brasil e foi uma experiência surreal.
assim, né? Bacana, cara. Qual é o nome dessa música, né? A música chama-se Uma Só Voz, Então, sou voz. com o grupo La Invasion, Legal, de Cuba. bem legal. O que é massa também, cara, que eu tava até conversando com o Ed, que é assim, a linguagem do rap é a linguagem própria. É uma linguagem que, às vezes, não tem muito a ver com algumas convenções da língua portuguesa, vamos dizer assim. E o Renan é doutor, tem que se enquadrar na BNT, nessas coisas todas, aqueles formatos. E o mundo acadêmico, né, conheço pouco dele, mas ele impõe uma certa elitização da linguagem, vamos dizer assim, se existe essa palavra. E aí, acho que o grande desafio também é que você fala para muita gente hoje, do jeito que você falava lá atrás, lógico, com muito conceito, com muita propriedade, mas essa transição da linguagem acadêmica, do que você tem que apresentar de artigo, de teses, enfim, ela aperfeiçoou o seu trabalho com a comunidade ou ela chegou a limitar? Porque, assim, às vezes a gente fica revestido de uma intelectualidade que as pessoas não entendem. Não é o seu caso, mas eu já vi muita gente Sim. que falava para as pessoas de uma maneira fácil e entrou na academia, fica assim, olha, esse conceito agora é assim, esse conceito... E as pessoas não entendem. E uma coisa que a gente estava conversando também, até com alguns amigos, era assim, a linguagem e o estudo só é relevante quando a pessoa entende aquilo que você está falando, né? Com certeza. Então, como que foi, Renan, essa... Não sei se nem se houve transição, mas você tá nesses dois mundos e continuar falando para as pessoas entenderem. Quando eu entrei na universidade, eu dei uma entrevista para a revista Carta Capital, na época, e eles perguntaram para mim como era ser um universitário no rap. Eu falei para eles, olha, é justamente o contrário, porque eu acho que eu sou um rapper na universidade. Porque quando eu entrei na universidade, eu já era um pouco mais velho do que os meus companheiros de turma. Eu entrei com 22 anos. Então eu já tinha gravado o meu primeiro disco. Eu já era um rapper, eu já estava envolvido com o hip hop desde os 13 anos. Então, eu passei muito mais tempo da minha vida no hip hop do que na universidade. Mas não dá para negar a importância da universidade na minha vida. Eu só quis ir para a universidade porque o rap falava que eu tinha que me informar. O rap falava que eu tinha que estudar, que a informação era uma arma, né? O Racionais canta, minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. E aí eu fui para a universidade para me tornar um rapper melhor, cara. Tanto que eu amava o rap e o hip hop, né? E tive choques de realidade, tive desespero, desânimo com o mundo acadêmico, quis desistir, falei isso não é para mim, me senti um peixe fora d'água. E em muitos momentos me afastei da universidade, né? Por exemplo, você falou aí do lance do doutorado. Eu fui fazer doutorado bem depois, porque quando eu saí do mestrado, eu saí traumatizado com a universidade. E eu falei que eu nunca mais queria pisar lá dentro. E aí depois de muitos anos, 4 anos, 5 anos, um amigo meu virou professor lá na universidade, me chamou para uma conversa e falou, Renan, você precisa voltar, você precisa fazer, a universidade precisa de pessoas como você, né? E aí por isso que eu voltei. É muito contraditório isso que eu vou dizer, mas eu, em muitos lugares, nem falo que eu sou doutor, cara, porque isso inibe as pessoas. Num país onde a educação ainda é um privilégio de poucos, quando você fala que você é doutor, as pessoas vão até pensar para falar com você, a conversa não rola naturalmente. E como eu falo muito mais com essas pessoas do que com os doutores, então é melhor eu nem falar que eu sou doutor, eu omito o meu título muitas vezes para que a conversa role. Olha que contradição. Para a pessoa não se sentir menos, né? Exatamente. Inibida. Então aí você vê a contradição da educação no nosso país. E assim, a academia, ela escreve de terno e gravata, tá ligado? E eu quero escrever de bermuda e chinelo. Lógico, quando eu estou escrevendo um artigo acadêmico, eu tenho que escrever de terno e gravata. Eu tenho que seguir as normas da BNT e tudo isso, né? Mas eu prefiro escrever de bermuda e chinelo. E é por isso que eu tenho muito mais discos do que artigos publicados. Então eu acho que isso responde muito. É uma escolha. Não tem como você ser tudo. Não tem como. O título de doutor, de professor, me abriu muitas portas. Inclusive em lugares onde o hip hop é menosprezado. E aí você fala, peraí, eu tenho um negócio aqui, mano, então pra vocês. Aí você tem que pegar o diploma. Ah, bom. Entendeu? Não, mano, mas a gente vai pagar pro cara do rap falar, mano.
Pelo amor de Deus, não. Então peraí, eu tenho uma carteirinha aqui. Aí você tem que, tá ligado? Você tem que pegar na bolsa, entendeu? É isso. Então, é um grande paradoxo. Porém, não podemos negar que a universidade brasileira está mudando. Através do sistema de cotas e ações afirmativas, você tem alunos que estão mudando isso, e esses alunos já se tornaram professores e já estão entrando nas universidades e mudando isso, e remexendo nisso aí, porque precisa ter essa sacudida, né? Então, mas é um debate muito grande. Cara, você entrou num ponto assim, que eu gosto de falar sempre, essa questão da educação, ela está muito ligada à política pública do governo que está, enfim, estabelecido no país, né? O que a gente percebe hoje é que, por exemplo, a gente tem um governo que claramente é contra cotas, Sim. claramente contra a inclusão social. É um governo que preza por outras características que não aquelas que, na minha visão, vai ampliar o conhecimento das pessoas. É uma coisa muito sectária, é uma coisa muito... chega a ser até estúpido, né? E o rap, ele sempre fez essa letra também com a crítica ao sistema e principalmente a governantes, né? Só que eu sempre disse que o rap ele tem um papel social muito mais importante do que ele imagina que tem, né? Porque às vezes a pessoa não vai escutar um político falar, mas vai escutar uma letra sua. E essa letra ela tem que ser muito consciente, ela tem que formar, o papel da letra é formativa também, porque hoje às vezes a escola não forma, às vezes o que forma é uma letra, às vezes a pessoa desperta com a consciência não dentro da escola, mas escutando aquilo que você está dizendo. E aí eu penso assim, a gente está num governo hoje que é autoritário e que não preza por essas formações, um governo excludente. E esse ano é um ano de eleição, né? Aí todo mundo fala assim, pô, o artista, ele não tem que militar, ele não tem que se envolver, né? E eu acho o contrário, acho que aí é que ele tem mais que se envolver mesmo, porque ele tem público, tem pessoas que o escutam. Renan, qual o papel hoje do artista na política, né? E qual é a missão do artista nessa eleição particularmente, que a gente está, na minha concepção, entre a barbárie, né? A gente vai escolher, ou a permanência da democracia. Então eu queria que você fizesse um apanhado geral disso que eu falei. Bom, primeiro dizer que eu fui formado muito mais pelo hip hop do que pela universidade, certo? Eu fui formado enquanto cidadão, enquanto crítico do mundo que estava ao meu redor, pelo hip hop, certo? Então, os meus primeiros livros foram os discos de hip hop. E então, o rap, né, os discos de rap, vamos dizer assim, o rap e a cultura hip hop, no geral, foi a minha primeira universidade. Eu diria que o hip hop foi a universidade da quebrada para muita gente. Sim. E foi para mim também. Então, quando eu cheguei na universidade, eu só aprimorei, eu só aprofundei, eu só lapidei, eu só juntei, eu só acrescentei, entendeu? Não diminuí o papel da universidade. Eu acredito, como diz o Boaventura de Souza Santos, na ecologia dos saberes. Eu não acho que tem que ter uma hierarquia, como na natureza. Tudo tem o seu papel. A aranha tem um papel tão importante quanto o hipopótamo. E eles são desproporcionais. Parece que não, mas ela tem. A abelha, desse tamanho, faz a polinização. Se não tiver abelha, amigo, entendeu? Então, todo mundo tem um papel. Tanto o cara com o saber acadêmico, quanto a tiazinha da quebrada, quanto o quilombola, o ribeirinho, o indígena. Os saberes, eles têm que funcionar de forma ecológica, complementar e não hierárquica, né? Eu acredito assim, e foi isso que o hip hop me ensinou, e o sarau é um grande exemplo disso, porque no sarau vai o poeta profissional e vai a criancinha fazer a poesia da borboletinha, e ninguém tem mais palanque que ninguém. Todo mundo tem a mesma atenção. Como você falou, de forma horizontal, né? É horizontal. O hip hop também é isso. O sarau é isso, né? Então é a cultura ensinando a gente em comunidade. Então eu acredito que a arte, se ela não serve para interferir no nosso modo de vida, para nos fazer pensar de uma forma mais abrangente, para nos fazer sentir o que a gente não sentiu, né? Ela é uma arte morta. Ela é uma arte, sei lá, de gaveta. Então, assim, a arte, eu acredito na arte como aquilo que mexe com a gente, para que a gente vá fazer alguma coisa. Talvez a arte só não baste. Foi a arte que me fez entrar em ebulição e querer estudar e querer virar professor. Foi a arte,
entende? E a arte faz isso, né? E vários dançarinos de break viraram professor de educação física, e vários MCs viraram professor de história, e o hip hop precisa disso, de arquitetos, de médicos, psicólogos, porque não dá pra todo mundo ser b-boy, não dá pra todo mundo ser DJ nem MC. Então o hip hop, mesmo com a sua grande abrangência, ele tem as limitações. Então eu entendi isso e eu falei, olha, numa sala de aula eu consigo falar com as pessoas de um jeito diferente do que em cima de um palco. E aí eu quis seguir esse caminho. Alguns viraram assistentes sociais, né? Como a própria Nicole, como o próprio Jesus e vários outros que eu conheço. Cara, tem tudo a ver o papel do assistente social com o hip hop. Sim. Tem tudo a ver o cara que dança break com a educação física. Tem tudo a ver um MC com um professor de história. Olha que louco, é uma evolução, né? Então o hip hop ele foi a maior propulsora para essas pessoas. Então aí a importância do hip hop. E aí falando no que você falou no ano de eleição e tal, é assim, eu acho que não dá pra gente ser neutro, né? A gente fala a partir de algum lugar e aquele lugar que a gente fala nos dá um olhar. Se a gente fala a partir da periferia, a gente tem que ter um olhar para a periferia. E eu acho que é por isso que eles falam que o hip hop é tão militante. Meu, é uma ingenuidade você não cobrar militância de um movimento que nasceu da exclusão, de um movimento... Eu falo isso numa música, o rap é um carrinho de dog que hoje é food truck. Hoje ele é visto como um food truck, mas ele nasceu de um carrinho de dog na quebrada. E não tem como ele não olhar para a quebrada. Não tem como ele não olhar. E aí, há toda uma poluição do termo esquerda, há toda uma poluição do termo socialismo, comunismo, né? Há toda uma poluição até da cor vermelha. Os caras patentearam até o arco-íris, tá ligado, mano? Os caras patentearam, mas, cara... tipo assim, eu tenho uma música, né? Eu gosto muito de falar por meio das minhas músicas. Eu falo muito melhor por meio das músicas. Eu falo isso. Coxinhas não entendem, não conseguem entender que nós já era esquerda, bem antes do PT. Aí eu falo assim, sem essa de partido, sem. Sem essa de partido, sem. Sempre. Fomos inteiro, o rap é livre, Zé Povinho, que é carcereiro. Então assim, cara, independente de partido, o rap sempre teve uma posição ao lado dos menos favorecidos. Se os partidos de esquerda, como PT, PSOL, PSTU, PCdoB, foram os partidos que primeiro olharam para esse povo, é óbvio que o hip hop também vai olhar para esses partidos e esses partidos vão olhar para o hip hop. Não à toa a candidatura de muitos membros do hip hop por partidos de esquerda, porque foram os partidos que os consideraram como intelectuais orgânicos. O hip hop formou, como diria Gramsci, intelectuais orgânicos, tá ligado? O Erlei é um intelectual orgânico, o Gog é um intelectual orgânico, o Sérgio Vaz, o Mano Brown, entendeu? Só que os caras só estão vendo agora, né? O que a gente já via. Renan, também queria que você contasse um pouquinho pra gente, cara, a sua experiência como professor, né? Você começou nos meios não convencionais também, sempre... começou no MST, sua primeira aula, a sua experiência como professor, primeiro foi lá, né? É assim, existe um assentamento rural, né? Para quem não conhece aqui a região, existe um assentamento rural na estrada que liga Sumaré a Hortolândia, certo? O assentamento fica em Sumaré, mas já é quase Hortolândia. Então tem gente que fala Hortolândia e tem gente que fala Sumaré. Existe lá uma escola primária, certo? Municipal, de 1ª a 4ª série, que tem 2 salas de aula e ela funciona durante o dia, mas à noite ela fica vaga. E aí existia um projeto da Unicamp, de estudantes da Unicamp, de usar essa escolinha à noite para dar um cursinho para a população, entendeu? E aí eu era um estudante no 1º ano da faculdade, fiquei sabendo desse projeto, cheguei e eles falaram que não tinha professor de geografia. Então eu perguntei se eles queriam que eu fosse dar aula. Eu estava no 1º ano, eu não sabia nada, e eu fui. Sobretudo também porque ninguém queria vir, porque era longe, porque era fora de mão, porque era à noite. Só que eu, por morar em Nova Odessa, morava perto, conhecia a região, já frequentava Hortolândia, já frequentava Sumaré, eu topei. Foi uma grande experiência, porque eu não aprendi a dar aula na faculdade. Na faculdade você não aprende a dar aula. Na faculdade você aprende as teorias, você faz uma carga horária de estágio, mas... não é naquela carga horária de estágio que você aprende a dar aula. E eu aprendi a dar aula nesse cursinho. Por quê? Porque era um cursinho muito louco. Imagina, tinha gente que queria prestar vestibular.
tinha gente que queria prestar concurso público, tinha gente que estava lá porque a mãe mandou e falou que era bom. E tinha gente que eu fui descobrir só depois que era analfabeta, mas que estava lá, porque era um programa para eles. Imagina, vem os estudantes da Unicamp dar aula, e aí eu lidei com uma sala de aula que tinha um analfabeto, um cara que queria um concurso público, um cara que queria prestar vestibular, a outra que estava ali para não ficar em casa porque a mãe mandou, e foi assim que eu aprendi a dar aula. Então não tinha apostila, eu que bolava aula e dava aula, o método era meu, só que eu era um aluno do primeiro ano, cara. Que método eu tinha? O método era o hip hop. O hip hop foi o meu método. Depois estudando, que eu entendi que tinha uma pedagogia do hip hop e tal, mas foi assim, cara. E aí depois fui dar aula no cursinho Milton Santos, que funcionava lá em Hortolândia, no bairro do Remanso, do mesmo molde, uma escola estadual, que cedia uma sala no período da noite para que professores que estavam em processo de formação pudessem dar aulas no modo de cursinho pré-vestibular para quem queria entrar na faculdade. Então, assim, é isso. Os famosos cursinhos populares que tem em toda a universidade, que tem em grandes cidades, são feitos por pessoas que são voluntárias, que estão começando, que estão aprendendo tanto quanto os alunos, que às vezes são muito mais novos do que os próprios alunos, né? Enfim, gente que quer mudar alguma coisa a partir da educação. Renan, massa demais, cara, essa experiência. Voltando um pouco no que a gente estava falando anteriormente, eu entendi, assim, legal, consegui entender essa posição, mas eu queria ver, assim, duas coisas. Neste exato momento, você vê o hip hop se organizando dentro de um movimento político, principalmente para esse momento eleitoral, e se o rapper de direita, porque eu nem sabia que existia isso, mas existe, cara, é uma contradição dentro do movimento, ou se na verdade é apenas uma outra forma de enxergar o mundo. Vamos lá. Bom, antes de falar de rap de direita, a gente tem que entender o pobre de direita, certo? Ele vem antes do rap de direita. Então, não foi o rap que se endireitou, foi a própria periferia, certo? Com a prevalecência desse linguajar acadêmico, cada vez mais distante do povo, certo? Sim. Criou-se uma lacuna entre a periferia e os políticos de esquerda, certo? Sim. Essa lacuna foi preenchida por um linguajar fácil, bem entendido, que pessoas como o Bolsonaro e os seus seguidores preencheram. E eles sabem o que a periferia quer. A periferia quer mais segurança. Porque assim, é muito louco, né? O PT fez o cara poder ter um carro e uma casa. E aí, agora ele quer a proteção do carro dele e da casa dele. Entendeu? E aí ele pede por segurança. E aí a direita vem vendendo segurança. Opa, mano, agora então você fica aqui que eu quero isso aqui. Eu quero proteger o meu carro e a minha casa. Tá ligado? Então é isso, é um processo histórico. E o rap tá dentro da periferia e o rap é feito por pessoas, né? E essas pessoas... E outra coisa, vamos pensar o seguinte, o rap não é feito pelas mesmas pessoas desde que começou. Nós estamos, sei lá, na quarta, na quinta geração. E essas gerações que vieram depois não pegaram a periferia politizada. E nem o hip hop politizado. Então não tem como você cobrar deles. Então eu até entendo a cabeça deles. Apesar de eu não concordar, de eu não ter esse posicionamento, mas eu entendo a cabeça deles. Certo? Eu entendo. Então, você pega aí um jovem hoje que tem 15 anos, ele não bebeu da fonte do hip hop que eu bebi. Porque quando ele nasceu e cresceu, a periferia já era outra. Então eles tiveram outra formação. Estava ouvindo voz ativa do Racionais. Né? Pois é, entendeu? Então é isso, cara. Outra formação, outra geração, outras influências, outra escola, outro tudo, né? Então não adianta a gente querer pensar nessa geração com a cabeça nossa de outra geração, né? Então eu acho que começa aí já, né? O hip hop cresceu muito. O hip hop e o rap cresceu enquanto música, enquanto indústria, enquanto mercado. E tudo que cresce sofre uma vampirização, como diria lá o Marx, tá ligado? Vampirização. O capitalismo, ele vampiriza. Então, cara, obviamente que cresceu em quantidade, mas a qualidade não cresceu tanto.
né? E até há aqui uma discussão do que é qualidade, porque o que é qualidade para mim não é qualidade para você. Então é isso, eu acho que é uma ingenuidade achar que um movimento que era feito em rádios comunitárias, que era uma coisa de bairro a bairro, que era uma internet a carvão entre as quebradas, achar que ele vai crescer como cresceu mundialmente e não vai sofrer as influências que tudo que é grande sofre. Sofre assédio, sofre vampirização, sofre pasteurização, sofre esvaziamento. E houve um esvaziamento político porque ele cresceu enquanto indústria, certo? Então, mas aí que não está o ponto. Porque, por exemplo, quando o rap era uma ferramenta antissistema e não tinha total aquela lógica de mercado que tem hoje, ele incorporado dentro do sistema de industrialização do capitalismo, ele deixa de ser uma ferramenta de... Eu acho que não. Por exemplo, vamos lá. A Cooperifa conseguiu verba do Itaú para fazer eventos, discos e livros de poesia. Tá. Certo? Ela então se rendeu ao capitalismo? Eu acredito que não. Todos nós vivemos num sistema capitalista. Se você for fazer política, se eu for fazer sarau, eu vou fazer dentro de onde? De um sistema capitalista. Nós não vamos fazer em Marte, nós não vamos fazer na Lua, tá ligado? Então, esse é o sistema capitalista que está aí imposto. A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, se você perguntar para um rapper que tinha que ter uma jornada de trabalho de 12 horas para poder juntar dinheiro 1 ano para gravar uma música no estúdio, que era super caro, e perguntar para ele se hoje não está melhor, onde ele consegue capitalizar com a música dele e não precisa dividir a carreira dele de rapper com a metalúrgica, ele vai falar para você que está muito melhor. Porque é muito romântico você falar isso. Ai, ele era... Mas é o seguinte, era pequeno, não tinha dinheiro, não tinha nenhum fomento e era muito sofrido. Inclusive, vários rappers nós nem chegamos a conhecer, porque eles desistiram da carreira antes de conseguir. Porque era muito sofrido. É muito bonito falar isso, é muito romântico. Mas vai perguntar. Pergunta pro Mano Brown qual época ele prefere. Ele fala a de hoje. Hoje eu sou tratado como artista. Certo? Hoje eu sou muito mais tratado como artista do que antes. Pergunta pro Emicida qual época ele prefere. A de hoje. Todo mundo prefere a época de hoje. Então nós também não podemos ter um discurso de que o rap era bom quando ele era miserável. E quando ele era miserável ele se preocupava mais. Não. Existem pessoas que conseguiram uma ascensão por meio do rap e não se preocupam com o hip hop nem com a periferia. Assim como acontece com jogadores de futebol que vêm da quebrada e não fazem nada pela quebrada. Então a gente tem que parar de pôr esse peso nas costas do rap, tá ligado? O jogador de futebol faz a mesma coisa, o sambista e o pagodeiro faz a mesma coisa, o sertanejo faz a mesma coisa, vem lá do sertão, não sei de onde, não ajuda. Então isso tá no ser humano. Se ele quiser ajudar, ele vai ajudar, mano. Se ele não quiser, ele não tem o compromisso de ajudar. É óbvio que no rap ficou esse estigma, esse carimbo, essa cruz de que tem que ajudar. Eu acredito que tem que ajudar, mas aí cada um, mano, vê se ele pode, se ele quer ajudar. Sim. Também, não dá pra gente cobrar, não é um kit pra cantar rap, você tem que isso, você tem que aquilo. E é isso, mano, tá ligado? Tá cheio de... E aí eu acho que a caminhada vai mostrando, mano, quem é de verdade, quem não é, tá ligado? Mas você vê hoje o rap organizado dentro de um movimento político e social? Ou você acha que tem várias ações correndo soltas dentro de um mesmo objetivo, mas não está... Eu acho difícil ter uma unidade a partir do ponto de vista que cresceu e difícil ter uma unidade a partir de um país como o Brasil. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais que tem necessidades totalmente diferentes. A necessidade de um rapper no norte do Brasil é totalmente diferente da necessidade de um rap na periferia de São Paulo, e essas especificidades eu acho que elas têm que ser levadas em consideração, tá ligado? É difícil você colocar todo mundo num pacote, né? É que a vitrine do rap por muito tempo foi São Paulo, foi Brasília, isso tem mudado muito, né? Tem mudado muito. É assim, o rap é uma música que nasce dentro de um movimento político e cultural que é o hip hop. Esse é o nascimento dela. Mas hoje tem quase 50 anos. Cara, nenhuma pessoa fica com as mesmas ações, as mesmas atitudes ao longo de 50 anos. Ela sofre influência de tudo o que vai rolando. Então, eu acredito que o rap
ele é tipo o Galileu e a teoria. Ele provou que o mundo não é o centro, é periferia. Tá ligado? O rap é o sarau da Cooperifa lá na Zona Sul, resgatando mais gente do que o SAMU. O rap é Milton Santos, é Paulo Freire, é escola. Tem uns que estudam e os que só colam. O rap é a mãe de família que vira freestyleira, porque improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira. O rap é um pivetinho ouvindo Racionais com 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Era tão rap subir no telhado e conseguir virar antena para assistir MTV, de Nadir, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Mussum foram rap também. E quando uma palavra salva um moleque, uns chamam de conselho, eu chamo de rap. Tá ligado? É isso. Então, tipo, talvez isso resume muito do que tudo que eu Qual é o nome dessa música, Renan? Lição de casa. É uma música dele que tá no qual disco? Ela tá nesse aqui, ó, Tungstênio. Tem a participação da Tulipa Ruiz. Fala rapidinho do título desse disco. Lembra quando você ligou pra mim? Vou fazer um disco, vai chamar Tungstênio. Tá ligado o que é tungstênio? Fala pra galera aí. Fala rapidinho, só desse título, é muito interessante. Tungstênio é um metal nobre, certo? Da tabela periódica, que é mais pesado que o chumbo e mais duro do que o ferro. Então ele tem peso e tem resistência. Por ter resistência, ele é usado em armamentos, munições, foguete, material cirúrgico, tudo isso. Mas o que me chamou a atenção do tungstênio não foi nada disso. Foi que só a partir do tungstênio que foi possível fazer aquela bolinha que vai na ponta da caneta. Sabe a caneta esferográfica? Ela chama-se esferográfica porque tem uma esfera na ponta. Essa esfera é feita de um material muito resistente, capaz de conseguir fazer a caneta durar tanto. E esse material que faz a pontinha da caneta é o tungstênio. E eu, enquanto rapper, enquanto poeta, a minha maior arma é a caneta. E eu uso uma arma de tungstênio. E o hip hop, e o meu rap, e o rap que muitas pessoas fazem é forte e resistente como o tungstênio. Por isso eu quis colocar esse nome, tungstênio. Cara, massa demais. Muito louco, né? Cara, eu queria... terminamos já quase aqui a entrevista, mas a gente conversou um pouco antes aqui em off sobre o seu próximo trabalho. Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, que a gente tá empolgado aqui já, esperando o lançamento já. Da hora. Esse é o meu 9º disco, é um disco diferente dos outros, é um disco que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, mas nunca consegui parar pra fazer. E a vida é muito louca, a vida ela vai mostrando pra gente. A pandemia veio, é um disco de rap para crianças. Eu sempre tive vontade de fazer um disco de rap para crianças, porque não existe um disco de rap para criança, ou existem alguns pequenos trabalhos, mas eu, por ser professor, por ser poeta, por ser apresentador de sarau, lido muito com as crianças, com essa dinâmica que mistura a sala de aula, a música e o sarau. Acredito que todo professor é um MC, porque a sigla MC é mestre de cerimônia, e o que faz um mestre de cerimônia? Conduz a plateia num espetáculo. O professor é um MC. Conduz a plateia, os alunos, num espetáculo chamado aula. Porém, um MC de funk ou de rap fala para plateias diferentes. Cada dia ele está num lugar. Então ele pode manter o mesmo discurso. O professor não. Ele está sempre com a mesma plateia. Então todo dia ele tem que trazer um novo show, um novo discurso. Por isso o professor é um MC mais cabuloso que existe. Ele é o MC, é o mestre da classe. E eu sempre fui um MC enquanto professor, né? E aí, queria fazer um disco para criança. A pandemia fez a gente parar, ficar em casa. E aí surgiu esse tempo. E aí os estúdios estavam fechados. E eu chamei alguns amigos e falei, vamos tentar fazer o que seria o começo de um disco em casa. E o começo virou o disco final. A gente fez o disco aqui, onde vocês estão vendo, nessa casa. Foi todo feito aqui, as crianças gravaram aqui, os músicos gravaram aqui, eu gravei aqui, foi tudo criado, concebido aqui, ao longo de um ano, um disco de rap para crianças. E aí a gente conseguiu depois ser contemplado no PROAC, que é um edital estadual, e conseguiu a verba para terminar o disco e para depois fazer alguns lançamentos, alguns shows em escolas e teatros. Então, ele é um disco que tem a atitude do rap e a doçura das crianças. Eu acredito que o rap e as crianças se encontram nessa palavra, atitude. Ambos são questionadores. Ambos
tem atitude. A criança e o rap, o hip hop. E se você pensar na criança de periferia, que é quem a gente quer atingir, né? A criança vem da periferia, o rap vem da periferia, e é aí que eles se encontram. A criança, quando está na fase de alfabetização, a criança, quando está na fase de aprender a falar, ela troca as palavras de lugar, e aí quando as palavras trocam de lugar, surge a poesia. A poesia nada mais é do que quando a frase fica louca. Então a criança fala: mãe, eu escutei a cor do passarinho. A mãe fala: escutou a cor? A criança não sabe que escutar não serve para cor, mas quando ela faz isso, ela troca a palavra de lugar, a frase fica louca, a poesia nasce. Então a criança enfia o dedo na tomada e fala: mãe, a parede me mordeu. Então a criança é poeta. E aí mais uma ligação da criança com o rap. O rap brinca com as palavras, troca as palavras de lugar para criar poesia, para criar as rimas, os sons. E a criança é isso também. Então eu fui buscando essas semelhanças. O hip hop. O hip hop é formado por 4 elementos, certo? Esses 4 elementos fazem o quê? Dança, toca, canta e pinta. Toda criança gosta de pintar, gosta de dançar, gosta. Então toda criança é hip hop. E aí eu fui buscando essas semelhanças e fui trazendo. E essas histórias que eu estou te falando são contadas através das músicas. Tem uma música que chama Super Hip Hop. O hip hop é apresentado como um super-herói que tem 4 superpoderes: dançar, cantar, pintar e tocar. A outra música chama Toda Criança é Poeta. Mostra por que toda criança é poeta. E aí vai indo. É isso. Cara, sensacional. Muito louco, muito louco. Quando sai. Então, a gente está aí para lançar umas músicas esse ano, e aí talvez o álbum no final do ano, né? Até isso mudou. Como é que eu vou falar que eu vou fazer um disco para criança? Criança nem sabe o que é disco. Se eu falar que é um álbum, piorou. Pensa que é figurinha. Então a própria palavra também não faz parte do universo infantil. Então talvez esse disco vire uma playlist. Tá ligado? É muito louco isso, né? É verdade, Isso tudo está acontecendo enquanto a gente está fazendo. E a gente tem que ir se adequando, né? Pô, Renan, que legal, cara. Eu agradeço demais você ter aberto a porta da sua casa para a gente conversar um pouco. Papo muito agradável. Eu sempre aprendo muito com você. Foi muito legal, cara. Eu acho que a gente precisa de mais Renans aí, né? Muito mais. Na nossa vida pública, que a gente precisa construir algo que fique por muito tempo, né? Principalmente bons conceitos, bons valores. Isso você tem de sobra. Então, que os nossos próximos projetos aí sejam bem próximos de acontecer, porque eu estou ansioso aí para o Sarau. E, cara, gratidão, satisfação imensa em receber a gente aqui. Tenho certeza que esse podcast vai rodar em muitos lugares e muita gente vai aprender como eu aprendi aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado, Rez. Obrigado, Ed. Obrigado a toda a rapaziada que está assistindo, que vai compartilhar, que vai comentar. Tamo junto. Isso aqui é o hip hop, né? Isso aqui é a horizontalidade, é um aprendendo com o outro, né? Então, acho que isso aqui é muito hip hop. Legal, cara. Sensacional. Da hora. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Renan. Valeu, Edão. Tamo junto. Tamo junto. Sempre. Valeu, Valeu, Regis. Tamo junto.